Hoje, vamos embarcar em uma jornada transformadora, explorando verdades profundas que têm o poder de dissipar qualquer dúvida que você possa estar enfrentando. Neste caminho de fé, iremos fortalecer nosso entendimento com a Palavra de Deus, enriquecer a nossa conexão com Ele. Ao final, oraremos junto, clamando pelo poder de Jesus em nossas vidas. Eu encorajo você a permanecer conosco até o fim, pois Deus tem bênçãos únicas preparadas para você. E ao abrir seu coração, você verá milagres acontecendo em sua vida. Agora, imagine-se parando em uma encruzilhada, com dois caminhos se estendendo à sua frente. Um é familiar, amplamente trilhado e aparentemente seguro. O outro é menos percorrido, cheio de incertezas, mas também repleto de promessas de um futuro que você ainda não consegue enxergar claramente. A indecisão, a dúvida, sussurra em seu ouvido e talvez seja mais seguro seguir pelo caminho que você já conhece. Mas, em algum lugar, dentro de você, uma voz suave lhe incentiva a ousar, a caminhar pelo desconhecido, a explorar o novo. A dúvida, essa companheira silenciosa, nubla sua mente, deixando você se questionando qual o melhor caminho seguir. Meus amigos, todos nós já estivemos em alguma encruzilhada assim, hesitando entre o conforto familiar e a incerteza do novo. E são esses os momentos em que devemos confiar na orientação divina de Deus, crendo que Ele resolverá para nós, independente da situação. Talvez você esteja preso a uma teia de dúvidas, perguntando-se se as dificuldades que enfrenta algum dia terão solução. Ou talvez esteja questionando se Deus realmente está a seu lado nesses momentos desafiadores. Eu o exorto a parar por um momento e refletir sobre a palavra de Isaías. No capítulo 41, versículo 10, diz que: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras não são apenas frases reconfortantes, são promessas divinas que nos garantem que nunca estamos sozinhos em nossa jornada, especialmente quando estamos na encruzilhada da vida. Quando a dúvida e o medo começam a invadir nossos corações, essas palavras agem como uma âncora, mantendo-nos firmes na fé. Deus não é apenas observador passivo. Ele é um participante ativo em nossas vidas, prometendo nos fortalecer, nos ajudar, nos sustentar. Portanto, à medida que mergulhamos na sabedoria que Deus tem a nos oferecer hoje, carregamos essas promessas em nossos corações, sabendo que, seja qual for a situação, Deus vai resolver para nós. 7 verdades profundas que dissipam a sua dúvida. Vamos explorar as 7 verdades poderosas que ajudarão você a parar de duvidar, porque Deus é mais do que capaz de resolver essas coisas a seu favor. Primeira verdade: o tempo de Deus é perfeito. No Evangelho de João, capítulo 11, lemos a história de Lázaro, um homem que foi permitido morrer apenas para ser trazido de volta. Este evento não aconteceu instantaneamente. Jesus, deliberadamente, esperou antes de chegar a Betânia para ressuscitar Lázaro. Esse atraso tinha um propósito maior, ensinando-nos uma lição transformadora. O tempo de Deus é perfeito, mesmo que não esteja alinhado com nossas próprias expectativas. Imaginem o que deve ter passado pela mente de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enquanto esperavam Jesus. A dor da perda, a tristeza, tomou conta delas. E ainda assim, quando Jesus finalmente chegou, Marta exclamou: "Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Elas não sabiam que Jesus tinha um plano maior.
uma preparação divina para um milagre que confirmaria sua identidade como ressurreição e a vida. Em nossas próprias vidas, frequentemente temos pressa, esperando que Deus haja imediatamente. E quando Ele não age, conforme nossas expectativas, começamos a duvidar. Mas, meus queridos, devemos nos confortar na história de Lázaro. Um atraso não é uma negação, é uma parte grande do plano de Deus. O propósito do atraso pode ser preparar você para um milagre, fortalecer a sua fé ou preparar o palco para que Deus seja glorificado de uma maneira ainda maior. Assim como as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, podemos ser tentados a questionar Deus quando as coisas não saem como planejado. O período de espera pode ser um teste para a nossa fé, cheio de perguntas e incertezas, mas é importante entender que Deus não apenas está preenchendo o tempo, Ele está cumprindo um propósito divino. Cada momento que percebemos como um atraso de Deus, meticulosamente arranjado, as circunstâncias para o nosso bem. Não devemos duvidar de Deus. Quando somos chamados a esperar, vamos confiar nele, pois Ele está compondo a obra-prima de nossas vidas. Cada pausa, cada aparente atraso é um traço de seu pincel divino, adicionando profundidade e beleza à história que Ele está escrevendo para nós. Portanto, da próxima vez que você se encontrar duvidando do tempo de Deus, lembre-se da história de Lázaro. Deus não está limitado por nossas linhas do tempo. Ele trabalha em seu próprio tempo, onde cada tique de relógio é um passo em direção a um plano perfeito para nós. Segunda verdade, Deus usa provações para nos construir. A história de José, narrada em Gênesis, é um exemplo poderoso de como Deus usa as provações para construir e preparar seus servos para um propósito maior. José foi traído por seus irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e jogado na prisão. Mas, apesar de todas essas dificuldades, ele foi elevado a uma posição de autoridade e acabou salvando a nação da fome. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo, difícil, cheio de provações e tribulações. No entanto, essas provações não foram destinadas a quebrar José, mas a destruí-lo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 3, somos lembrados: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Cada luta que você enfrenta, cada dificuldade que você suporta, faz parte de um processo divino. Você está sendo refinado, moldado na pessoa de Deus. Sabe que você pode se tornar alguém melhor. Isso não torna a provação menos desafiadora, mas deve lhe dar uma nova perspectiva. Em vez de perguntar a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Talvez a pergunta deva ser: para que você está me preparando, Senhor? As provações não são punições, são preparação. Preparando para um chamado maior, um propósito superior que você ainda não pode ver. Portanto, meus amigos, em vez de sucumbir à dúvida, quando a vida é fácil, fica difícil, vamos adotar uma perspectiva de crescimento. Vamos olhar para nossas provações como oportunidades para nossa fé amadurecer, para nosso caráter se desenvolver, para nosso relacionamento com Deus se aprofundar. Assim como José, suas provações hoje podem ser bem um treinamento para suas vitórias do dia de amanhã. Terceira verdade: Deus conhece a sua dor.
Os israelitas, enquanto escravos no Egito, não eram apenas um povo oprimido. Era um povo de profunda angústia e desespero. Mas Deus ouviu seus clamores e agiu. Em Êxodo 3:7, lemos: Certamente vi a opressão do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus feitores. Sei quanto eles estão sofrendo. Deus não apenas ouviu os clamores dos israelitas, ele os sentiu e os respondeu, conduzindo-o para fora da escravidão e rumo à terra prometida. Da mesma forma, em nossas vidas, muitas vezes passamos por fase que nos sentimos presos, sobrecarregados pelas lutas e dificuldades que parecem definir o rumo de nosso futuro. O peso da nossa dor pode nos fazer questionar se Deus está realmente ouvindo, mas Ele está. Deus não é uma entidade distante, desinteressada em nossas vidas. Ele é um Pai íntimo, que não só ouve nossos clamores, mas Ele sente a nossa dor. Nos seus momentos de agonia, quando a dúvida obscurece a sua fé e você acha difícil orar, lembre-se que Deus sabe. Ele sabe o que você está passando, assim como sabia o que os israelitas estavam passando. Ele está plenamente ciente de cada lágrima que cai, de cada dor que perfura seu coração. Sua dor não passa despercebida ou inaudita. Ela está registrada no coração compassivo de Deus, e quando chegar o momento certo, Ele agirá em seu favor. Assim como Ele fez pelos israelitas, Deus o conduzirá para fora da sua dor, para um lugar de paz. A jornada da dor à paz muitas vezes envolve atravessar os vales da dúvida, especialmente quando estamos impacientes por mudança. Mas a preocupação de Deus não é apenas aliviar nosso sofrimento imediato. Seu objetivo é nos transformar através das dificuldades, assim como Ele usou anos de sofrimento para preparar os israelitas para um futuro que eles não podiam ver. Deus usa nossas lutas como um forno para a nossa fé. Nesse forno, as impurezas são queimadas, e o que emerge é uma fé pura, forte e resiliente. Meus amigos, sei que é difícil acreditar na bondade de Deus quando você está em meio à sua própria experiência épica, acorrentado pelas correntes da dor, da dúvida ou do medo. Mas Deus nunca esteve mais próximo de você do que desses momentos. Então, não perca a esperança. Você não foi esquecido. Você é amado e estimado. Deus vê a sua dor. Ele a sente. E o mais importante, Ele tem para você um plano de tirá-lo dela. Tenha coragem. Aquele que libertou os israelitas é mais do que capaz de libertar você. Seus clamores não são apenas ruídos perdidos pelo ar. Ele ouve com ouvidos atentos o nosso Deus amoroso que protege no seu tempo perfeito. Quarta verdade: a oração altera as circunstâncias. A vida de Daniel, como descrita no livro de Daniel, capítulo 6, é o testemunho do poder transformador da oração. Daniel foi jogado na cova dos leões por conta de sua devoção inabalável a Deus, mas não foi consumido pelas feras. O versículo 22 diz: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para não fazerem a ele nenhum dano. A vida de oração constante de Daniel não era apenas uma rotina religiosa. Era uma parte essencial de seu relacionamento com Deus. Através da oração, ele acessou um poder divino que mudou as circunstâncias. Às vezes, vemos a oração como um último recurso,
algo a tentar quando tudo mais falhou. Mas essa perspectiva precisa mudar. A oração é um diálogo com o Criador do Universo, um canal através do qual sua vontade pode ser cumprida na Terra. Quando você ora, você convida Deus para as suas situações e quando Deus entra, milagres acontecem. Meus amigos, a oração é um ato de fé que desafia nossas dúvidas. É uma declaração que diz: Deus, eu confio em Ti com esta situação. Seja ela problema de saúde, dificuldade financeira, conflitos relacionais, o ato de orar permite que você entregue essas preocupações a Deus. E nessa entrega, você descobrirá que Deus é mais do que capaz de fechar a boca de qualquer leão que você esteja enfrentando. Então, da próxima vez que você se deparar com uma situação que te enche de dúvida, ajoelhe-se em oração. Lembre-se de que a oração não está limitada a uma postura ou a um lugar específico. Você pode se levantar, sentar-se ou até mesmo sussurrar uma oração aonde e quando for adequado. O importante é se conectar com Deus e buscar essa orientação, sua força, para superar a dúvida que tenta imobilizá-lo. Esteja você na fila, sentado à sua mesa, dirigindo seu carro, aproveite esse momento para alinhar seus pensamentos com as promessas de Deus. E você descobrirá que a oração é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Quinta verdade: os planos de Deus são maiores do que a nossa imaginação. Séculos antes de Jesus Cristo vir à Terra, Isaías profetizou sobre o servo sofredor. Naquela época, podiam ter suas próprias ideias sobre quem seriam esses servos e que forma seu reinado tomaria. O que eles não podiam prever era que esse servo seria ninguém menos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, cuja vida, morte e ressurreição alterariam o curso da história humana. Em Isaías 55:9, lemos: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os pensamentos mais altos do que vossos pensamentos. Temos a tendência de encaixar Deus nos nossos planos, em nosso entendimento limitado do que é melhor para nós, mas seus planos são incomensuravelmente maiores. Pense dessa forma: se os planos de Deus fossem baseados apenas em nossa imaginação, eles seriam falhos, limitados, cheios de erros humanos. Mas os planos de Deus são divinos, perfeitos, desenhados para trazer apenas felicidade temporária. Não, eles trazem alegria eterna. Se você alguma vez se encontrar duvidando dos planos de Deus para a sua vida, é realmente o melhor caminho? Não duvide. Deus é o melhor caminho. Lembre-se, os caminhos dele são sempre maiores e melhores do que os nossos. Lembre-se, os planos de Deus vão além da imaginação. Deus não está trabalhando em nosso cronograma ou dentro de limites do nosso entendimento limitado. Ele está criando uma obra-prima com nossas vidas cheia de reviravoltas que, em última análise, nos levam a um destino glorioso. O autor da nossa fé sabe escrever uma boa história. Uma história que termina em triunfo para todos que confiam nele. É fácil permitir que a dúvida se infiltre em nossas mentes quando enfrentamos obstáculos que parecem intransponíveis ou quando os planos não se desenrolam como esperávamos. Nesses momentos, pode parecer que Deus não está alinhado a nossas expectativas, levando-nos a questionar seus planos. Mas
O que muitas vezes falhamos em perceber é que nossas decepções podem ser compromissos divinos disfarçados, situações em que Deus está nos preparando para algo muito melhor do que inicialmente imaginávamos. Meus amigos, a vida não é apenas uma série de eventos aleatórios que acontecem conosco. É um plano cuidadosamente orquestrado por um Deus amoroso, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que nos estica, o que nos faz crescer, o que nos satisfará, em última análise, e às vezes, a maneira como Ele resolve as coisas é tão inesperada e incrível que nos deixa maravilhados com sua sabedoria. Deus não é nosso mensageiro cósmico, existindo apenas para realizar nossos desejos. Ele é nosso Pai amoroso, comprometido em cumprir o seu plano em nossas vidas. Portanto, vamos parar de duvidar que Deus é o melhor para nós, para os planos. Tudo parece se alinhar com os planos dele. Em vez disso, vamos abraçar os desvios divinos como uma parte de um plano maior, confiando que Ele sabe quais são os caminhos corretos, infinitamente maiores. Porque, meus queridos, Deus não quer apenas uma boa vida, Ele quer dar uma vida enraizada em um propósito, que se reflita em sua glória, em seu amor e seu plano eterno. Sexta verdade: quando Deus fala, a dúvida desaparece. Durante uma tempestade, quando os discípulos estavam aterrorizados e duvidando da sua providência, Jesus proferiu 3 palavras simples: paz, fique quieto. E assim, a tempestade cessou. Essas palavras estão registradas em Marcos 4:39. Note que a tempestade não desapareceu gradualmente. Ela cessou imediatamente quando Jesus falou. A palavra de Deus tem poder e autoridade incomparáveis. Quando Ele fala, as situações mudam, os problemas se resolvem, a dúvida desaparece. E se você está lutando com a dúvida, é crucial recorrer às Escrituras. Há uma razão pela qual a Bíblia é descrita como uma palavra viva de Deus, porque ela tem o poder de transformar vidas e situações. Ler a Bíblia não é um mero exercício religioso, é uma forma de diálogo com Deus, onde ela fala em cada situação. Meus amigos, se você descobrir que a dúvida está preenchendo sua mente, vá à palavra de Deus. Você encontrará a promessa que vai te tranquilizar, histórias que vão te inspirar, ensinamentos que o guiarão. A palavra de Deus é o repositório da sabedoria divina. Dentro de suas páginas, você encontrará a resposta para dissipar suas dúvidas. Sétima verdade: o amor perfeito lança fora o medo e a dúvida. Em 1 João 4,18, lemos: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Considere isso. A dúvida é, na verdade, uma forma de medo. O medo do desconhecido, o medo do fracasso, ou até mesmo o medo das decepções. Portanto, se o amor perfeito lança fora o medo, ele também lança fora a dúvida. Lembre-se disso. A dúvida não é sua amiga. A dúvida não resgata. Ela não te dá discernimento. Ela não caminha com cuidado. A dúvida é um espaço vazio, cheio de hesitação. Ela é paralisante. É um espaço de incerteza que tenta imobilizá-lo. A dúvida fará você se sentir desencorajado. Te fará ficar abatido em momentos de desafio. Ela pode desviar o foco, drenar sua força espiritual, levando você simplesmente à derrota. Por mais simples que você pense, ela pode ser seu pior inimigo, particularmente
porque muitas vezes é difícil reconhecê-la. Ela espreita dentro de nós, pegando-nos desprevenidos, em tempos vulneráveis, congelando nosso progresso, roubando as oportunidades de crescimento. O amor perfeito do qual João falou não é o amor humano, que é falho e muitas vezes condicional. É o amor divino, incompreensível, abrangente de Deus. Esse amor é tão poderoso que pode expulsar não apenas o medo, mas também a dúvida debilitante que frequentemente nos acompanha. Quando você realmente entende o quanto Deus te ama, percebe que não há espaço para dúvida. Pense nisso, um Deus que te ama o suficiente para sacrificar seu único filho por você. Você imagina que ele não se preocupa com seus problemas, com sua situação? Quando você está envolto no amor de Deus, descobrirá que as dúvidas sobre sua bondade e seu tempo, seus planos, vão desaparecer. Elas vão ser substituídas pela confiança. Confiança esta firme, com esperança, com fé vibrante, que permanece inabalável, independente da circunstância. Conclusão: a oração que transforma. Meus amigos, a dúvida é uma luta que cada um de nós enfrenta em diversos momentos de nossa vida. No entanto, servimos a um Deus que transcende a dúvida, que nos chama a confiar nele, que nos conhece pelo nome, mesmo quando o caminho não está claro. Da história de Lázaro, a vida de José, da aflição do israelita, a fé de Daniel, a mensagem é consistente. Deus resolverá para você. Agora, todos aqueles que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Quero que você ore esta oração comigo, para que possa receber as bênçãos que Deus tem a oferecer. Senhor Deus, Pai Celestial, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o princípio e o fim. Tu és digno de toda a glória, honra e louvor. Que a Tua vontade seja feita na terra, em minha vida, assim como no céu. Senhor, perdoa-me pelas vezes que pequei contra Ti e contra os outros. Também escolho perdoar aqueles que me prejudicaram, assim como Tu também me perdoaste. Pai, venho a Ti com humildade e reverência, ciente das minhas lutas, das minhas dúvidas. Em nome de Jesus, repreendo todo o espírito de dúvida e medo da minha vida. Pai, ajuda-me a confiar no Seu tempo, sabendo que Seu tempo é perfeito. Senhor, que Teu propósito divino se revele em minha vida. No Teu tempo perfeito, peço-Te força, coragem para superar as provações que vierem ao meu encontro. Que essas provações sirvam para me fortalecer, refinando o meu caráter, aproximando-me de Ti. Em nome de Jesus, declaro força para resistir e aprender com cada desafio. Pai, peço por uma visão que veja as provações como oportunidade de crescimento e provação. Declaro cura emocional, espiritual e física sobre a minha vida. Em nome de Jesus, repreendo toda forma de doença e enfermidade. Declaro que Tua saúde divina sobre meu corpo e mente. Deus, o Senhor é minha força, o meu cântico. No entanto, eu confesso que estou me sentindo vacilante esta manhã, olhando para as dificuldades que se aproximam. Declaro cura emocional, espiritual e física de minha vida. Em nome de Jesus, repreendo toda forma de doença e enfermidade. Declaro Tua saúde divina sobre meu corpo e mente.
Deus, o Senhor é a minha força e o meu cântico. No entanto, confesso que estou sentindo-me vacilante nesta manhã, olhando para as dificuldades que se aproximam e medindo em relação à minha força limitada. Porém, esses desafios não são tarefas para hoje, nem para amanhã. Preciso deixá-los no futuro. E preciso voltar para o presente, onde eu posso desfrutar da tua presença, já que o Senhor é a minha força. Sei que pode me capacitar, lidar com cada dificuldade que surgir. E por ser o meu cântico, o Senhor é capaz de me dar alegria enquanto trabalho ao teu lado. Por favor, traz a minha mente de volta ao momento presente, repetidas vezes. A incrível capacidade de antecipar eventos futuros é uma bênção tua, mas torna uma maldição sempre que eu uso de maneira errada. Se eu usar a minha mente para me preocupar com amanhã, eu me envolvo numa incredulidade sombria. Em vez de remoer preocupações de maneira pecaminosa, eu quero confiar cada vez mais em ti. Descobri que tua luz e tua presença me envolvem de paz. Quando preencho meus pensamentos com sua esperança do céu, tu és a minha salvação. Senhor, por isso tenho bons motivos para confiar e não temer. Salvador da minha vida, a tua paz proteja minha mente e meu coração. Ajuda-me a alegrar-me sempre no Senhor, lembrando que estás perto. Enquanto passo tempo contigo, apresento os meus pedidos a ti como ação de graças. Senhor, me abençoa com a paz. É assim que o Senhor guarda o meu coração e a minha mente. A solidão é apenas uma ilusão, porque eu pertenço a ti. Contudo, é uma ilusão perigosa, que pode me levar à depressão ou autopiedade. O diabo e seus subordinados trabalham duro para obscurecer a minha consciência da tua presença. Portanto, Deus, és crucial para mim reconhecer e resistir aos ataques do inimigo. Eu posso contra-atacá-lo com a tua palavra poderosa, que é viva e eficaz. Lendo-a, refletindo, memorizando, falando em voz alta. Mesmo quando estou me sentindo sozinho, posso conversar livremente contigo, confiando em sua proximidade e sua presença em minha vida. Senhor, que tu possas liberar um espírito de fé e segurança sobre nós. Pai, para aqueles que de nós são impacientes, pedimos, insira em nós a virtude e a paciência, a confiança no seu tempo. Para aqueles de nós que estão doentes, Senhor, teu poder cura, flua através deles, restaurando a saúde perfeita. Que a tua sabedoria nos guie, que a tua força nos sustente nas provações. Senhor, elevamos Jerusalém e até mesmo todo o país de Israel, pedindo a tua paz reine em nossa terra. Pai, cremos na sua paz em nossas vidas, onde quer que estejamos. Obrigado, Senhor, por ouvir a minha oração e súplica. Em nome todo-poderoso de Jesus, eu creio. Amém.